Um dos conteúdos mais cobrados em provas de geografia de Enem, ele é um item que é estudado dentro da agricultura. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os sistemas agrícolas. Primeiramente destacando a diferença entre o sistema agrícola extensivo e o sistema agrícola intensivo. O sistema agrícola extensivo é aquele praticado há muito tempo, desde o início, desde os primórdios da agricultura, quando os primeiros seres humanos começaram a praticar a agricultura. E aí ele tem algumas características. Nós temos primeiramente a baixa produtividade, devido à não utilização de muita tecnologia. Nós temos o tipo de agricultura tradicional, que é uma agricultura arcaica, antiga, praticada há muito tempo, técnicas arcaicas, baixo índice de exploração da terra. Nesse sistema não se consegue explorar ao máximo a terra, então daí a produtividade não ser muito alta. Nós temos também a rotação de terras, onde os agricultores, para preservar o solo, eles procuram fazer uma rotatividade, deixando uma parte do terreno em repouso, uma parte do terreno em descanso, enquanto eles vão fazendo a rotação das demais lavouras. Normalmente o sistema extensivo ele é usado em grandes espaços de terra e normalmente a mão de obra ela é desqualificada. No sistema intensivo, que é um sistema onde existe a utilização de muita tecnologia, muito investimento, nós observamos a alta produtividade. É um sistema que consegue absorver, extrair o máximo da terra. A agricultura moderna, com a utilização de tecnologia moderna, muita mecanização, o que substitui a mão de obra de muitos trabalhadores no campo. A exploração da terra ela é intensa, existe um alto índice de exploração da terra e nesse sistema intensivo, como ele é característico de países europeus e países como Estados Unidos e Canadá, então não existe uma grande disponibilidade de terra, principalmente na Europa, e aí eles precisam fazer a rotação de culturas e não deixar nenhuma parte do terreno ociosa, sem o cultivo, sem a plantação. Normalmente a mão de obra também ela é muito qualificada. Então, nesse tipo de sistema nós temos a presença de engenheiros, a presença de veterinários, de agrônomos, de geólogos. Então, são pessoas que normalmente são pessoas que passaram por algum tipo de curso superior. A partir de agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos sistemas agrícolas, começando pelo sistema de subsistência ou de roça, onde a agricultura ela é descapitalizada, não existe grande capital, não existe grande investimento, e normalmente ele é praticado em pequenas e médias propriedades, ou em parcelas, partes de grandes latifúndios, onde parte da produção é entregue ao proprietário para pagar o aluguel da terra. É um pequeno agricultor, um pequeno camponês, que aluga um pedaço de terra e ali ele exerce a sua atividade agrícola e com a parte da sua produção ele vai fazendo o pagamento para o dono da terra. A produtividade é baixa, pelo uso de técnicas rudimentares. Aí nós temos aí um exemplo de um tipo de técnica muito usado durante muito tempo, que são as queimadas. Com a diminuição da qualidade do solo, a família desses pequenos camponeses acaba tendo que migrar, ela é obrigada a migrar para outras regiões. Por isso, esse tipo de sistema também é chamado de agricultura itinerante. A produção gera pouco ou nenhum excedente. No sistema agrícola de jardinagem, que é característico do sul e sudeste asiático, nós temos a utilização de muita mão de obra, praticada em pequenas e médias propriedades, com alta produtividade pela seleção de sementes,
por técnicas de preservação do solo, etc. E a produção é voltada para o mercado interno. Então, normalmente nesse tipo de sistema nós temos o envolvimento de mão de obra familiar. São famílias inteiras trabalhando e cuidando da terra. E existe toda uma identificação, toda uma identidade com a terra, daí o nome Sistema Agrícola de Jardinagem. É como se fosse um trabalho de um jardineiro, com muito cuidado, com muita dedicação, com muito carinho. O próximo sistema agrícola nós encontramos principalmente lá nos Estados Unidos e também na União Europeia, onde eles transformaram a agricultura dos seus países em grandes empresas, empresas agrícolas. Esse sistema é praticado em grandes e médias propriedades altamente capitalizadas, um grande investimento de capital, muita utilização de máquinas e insumos químicos, pequena mão de obra, é aquilo que a gente falou, um sistema intensivo, porém muito especializada, e tende a gerar concentração de terras, e normalmente é voltada para o mercado externo e também para o mercado interno. E aí nós vamos analisar agora um pouquinho sobre um mapa dos Estados Unidos, mostrando esse tipo de sistema, onde nós temos aqui, nesse mapa colorido, várias regiões identificadas e mostrando os diferentes cinturões. Nós temos o cinturão do trigo nessa cor rosa, nós temos o cinturão do milho na cor azul, nós temos o cinturão do algodão nessa cor vermelha, nós temos também produção subtropical, nós temos a agricultura irrigada, nessa cor verde lá na Califórnia, e também a criação extensiva. O próximo sistema é um sistema conhecido, nosso, pois ele foi praticado no Brasil desde o período colonial, desde o período da colonização. É o sistema plantation, onde nós temos a agricultura herdada no período colonial na América Latina, África e Sul e Sudeste da Ásia. Antes, era numerosa a mão de obra escrava, mas atualmente essa mão de obra é assalariada. Durante muito tempo, o Brasil se utilizou de mão de obra dos negros escravos no cultivo da cana-de-açúcar. As técnicas são rudimentares, o grande número de mão de obra em geral é desqualificada, não passou por nenhum tipo de curso, e ocorre em grandes propriedades, chamadas de latifúndios. No Brasil, há o destaque para a produção de cana-de-açúcar e café, além do cacau, da banana e do algodão. O próximo sistema agrícola é o que é chamado de agricultura irrigada. É uma agricultura de grande rentabilidade e produtividade e que acontece em regiões no mundo, regiões desertas, de desertos. Nós temos lá o deserto do Negev, em Israel. Ela acontece também na Califórnia, que é uma região mais seca, em Sonora e Chihuahua, no México, Talara e Piura, no Peru, e também na porção egípcia do Saara. E no Brasil é praticado no Vale Médio do Rio São Francisco. Esse tipo de agricultura é aquela que ela vai bombear a água de uma determinada região, ou de um rio, ou de um reservatório, e vai irrigar o campo, aonde as plantas estão sendo cultivadas. E ela normalmente visa o mercado externo e é altamente capitalizada. O próximo sistema agrícola ele é chamado de cinturão verde, e bacias leiteiras, que ocorre ao redor de grandes centros urbanos para lhes abastecer de alimentos, produzem hortifrutigranjeiros e cria-se gado para a produção de leite. Em pequenas e médias propriedades, com mão de obra familiar, e o excedente é aplicado na melhoria das técnicas. Aí ele cita dois exemplos aí, o Green Belt e o Dairy Belt nos Estados Unidos. Finalmente, nós vamos falar sobre a agroecologia, que é um tipo de agricultura que foi elaborada
como uma reação à agricultura moderna, já que na agricultura moderna houve muita degradação ambiental, existe muito problema, né, na questão dos agrotóxicos, né, na questão das técnicas usadas na agricultura moderna. Então nós temos na agroecologia a produção em pequena escala, a policultura e a associação de culturas, né, ou seja, existem vários produtos cultivados em um mesmo local, pequenas e médias propriedades com mão de obra familiar e uso de técnicas sustentáveis com aplicação de conhecimentos culturais. Como eu já mencionei, ela faz oposição à agricultura moderna e não se utiliza de agrotóxico. Diminui com o tempo, né? Diminui a produtividade a curto prazo, mas a longo prazo a produtividade ela acaba aumentando, ela acaba, né, superando essa baixa produtividade do curto prazo. Bom, finalmente eu só quero desejar boa sorte, né, a todos os estudantes que farão a prova do Enem e procurem revisar esse conteúdo, inclusive buscando informações em outras fontes. Muito boa sorte para todos.